Olá galera, vamos falar sobre tecnologia e ciência, porque a minha espiritualidade ela já não tem essa barreira de limitação entre ciência e espiritualidade. Digamos assim que a ciência existe através da espiritualidade, porque a espiritualidade é como que funciona toda a existência, e a ciência só, digamos assim, traz para a teoria e de forma que a gente compreenda aquilo que existe na espiritualidade, aquilo que é a espiritualidade, ou seja, aquilo que é o mundo, aquilo que como que funciona o nosso mundo, digamos assim. Isso que a ciência traz. E vamos falar sobre inteligência artificial, que, digamos assim, é a inteligência criada através do homem, ou seja, nós quando eu falo é nós humanos, digamos assim, temos a compreensão de como que nós criamos a inteligência artificial. A gente cria a partir da observação de como que algo no mundo funciona, ou seja, de como que essa inteligência que criou tudo funciona, digamos assim. E a partir daí a gente consegue recriar ou co-criar através de objetos na matéria a inteligência que a gente consegue observar na nossa realidade, digamos assim, em como que as coisas funcionam no mundo, em como que, digamos assim, em como que um pássaro voa, em como que uma borboleta voa, em como que cada organismo ou cada coisa de funcionamento que existe na nossa realidade funciona, que cada coisa que existe tem uma inteligência muito foda para criar toda aquela imagem ou aquele objeto que a gente acaba vendo e tendo como realidade, entende? Então, digamos assim que a inteligência artificial é como se fosse, ou seja, tudo que nós já criamos como tecnologia é, digamos assim, uma réplica da tecnologia do universo, da tecnologia de Deus, digamos assim, da tecnologia que cria toda a realidade. Então, tudo que a gente criou até hoje é uma réplica dessa inteligência. A maioria das inteligências, digamos assim, até como aparelhos de celulares, computadores, robôs hoje em dia, são, digamos assim, criadas através de como que a mente do ser humano, a consciência do ser humano funciona, de como que os nossos sentidos, digamos assim, receptores funcionam para, digamos assim, traduzir toda a nossa realidade. Todas as criações inteligentes que temos em aparelho até hoje, digamos assim, que foram inspiradas em como que o ser humano funciona, digamos assim, como que o ser humano consegue captar as informações. Então, olhando por essa perspectiva de que a gente é a inspiração de toda criação de tecnologia artificial ou qualquer tecnologia que exista na nossa realidade hoje, digamos que nós somos o modelo do que é criado. Nós temos, digamos assim, como seres humanos em nós, todas essas capacidades de inteligências que já foram criadas pelo ser humano, digamos assim, em réplica, em tudo que a gente conseguiu co-criar em objetos e co-criar na nossa realidade com inteligência, veio diretamente dessa consciência que somos nós, digamos assim, que está em cada um de nós. Ou seja, nós, como seres humanos, temos capacidades bem mais além do que a gente consegue entender hoje sobre nós como seres humanos. E qual a diferença se todos nós temos essas capacidades, porque nós não as usamos, entende? Nós não as usamos, as nossas capacidades, que nós deveríamos ter conhecimento sobre elas, para que a gente criasse um mundo melhor, para que a gente crie novas realidades melhores, entende? A gente deixou de investir em desenvolvimento humano, de desenvolvimento do ser humano, e começamos a nos interessar mais em desenvolver objetos e máquinas, entende? Então, todos esses objetos e máquinas que a gente, digamos assim, não perdeu tempo, mas que a gente focou mais em digamos assim, estudar e aperfeiçoar, em vez da gente estar se aperfeiçoando como experiência e como
expressão de mundo, entende? O que a gente poderia fazer se cada um dos seres humanos fosse, digamos assim, consciente das suas próprias habilidades como ser humano e das suas próprias inteligências humanas, das capacidades do nosso cérebro, da nossa consciência, da nossa mente, do que nós somos capazes de fazer, tendo consciência das nossas habilidades, digamos assim, de criar coisas, que todos nós como seres humanos temos essas mesmas capacidades, só que a gente não aprendeu a desenvolver em nós, digamos, essas capacidades de compreensão e percepção além do que a gente consegue compreender aqui na nossa 3D, na nossa matéria, digamos assim, naquilo que a gente consegue ver e todas as coisas que a gente consegue comprovar, e deixamos espaço para a abertura da compreensão de novas formas de conhecimento, digamos assim. Paramos de buscar sobre como que a gente poderia desenvolver o ser humano, digamos assim, o ser, entendeu? E passamos mais tempo criando máquinas e objetos e aperfeiçoando todas essas coisas e deixando de nos tornar mais humanos e desenvolver nossas habilidades como seres humanos, para que a gente consiga cada um trazer de fato para o mundo e para a nossa realidade aquela qualidade que veio trazer, digamos assim, aquele conhecimento que veio para acrescentar, porque todos nós temos, digamos assim, conhecimentos e coisas que poderíamos modificar na nossa sociedade se a gente tivesse essa noção dessas nossas inteligências e consciências e habilidades.